E na magistratura eu tive as melhores experiências da minha vida. Eu hoje praticamente devo tudo que sou à magistratura, que me formou, especialmente no sentido de ouvir mais do que falar, de ser paciente, de ser atencioso, de poder ponderar os dois lados da questão, de não fazer pré-julgamentos e tudo, né? E isso tudo daí eu depois procurei até exteriorizar através das minhas sentenças. Eu tenho sentenças que, para dizer o mínimo, são muito polêmicas, né? Uma das sentenças, por exemplo, que causou mais polêmica aqui no Rio de Janeiro foi uma sentença que eu dei no caso que se chamou do Cabo Jerônimo. Ele era um militar, ele era cabo do Exército, ele tinha uma esposa que estava grávida. Essa esposa, adiantado estado de gestação, etc., etc., permitiu que ele fosse a um forró, onde ele conheceu uma jovem muito exuberante, de 13 anos de idade, que lá estava com a mãe, e que depois, quando ele ofereceu-se para levá-la em casa, ele simplesmente a estuprou. Ele foi preso com as calças arriadas e no ato sexual. Bom, como ele era militar, ele foi levado para o seu batalhão. E lá ele deveria ter permanecido recolhido. Mas o comandante, que gostava muito dele, permitiu que ele transitasse entre o quartel e a sua residência, que ficava do outro lado da linha do trem. E o trem veio, ele caiu no vácuo, bateu com a espinha dorsal num daqueles dormentes e ficou tetraplégico. Então, quando o caso nos foi apresentado, em que havia acusação de estupro, menor de 14 anos, 13 anos, etc., etc., eu fiz a requisição uma vez, duas vezes, três vezes, ele não foi apresentado, e depois veio a informação que ele estava abaixado do hospital em Paris, queda de trem. Como eu sabia que o trem não passava por dentro do quartel, eu então fui me informar a respeito, quando eu então soube dessa circunstância, né? Então, se Maomé não vem à montanha, a montanha vai a Maomé. Eu peguei o promotor, defensor, escrivã, e fomos todos ao Hospital Central do Exército, onde encontramos ele bem depauperado, em cima de uma cadeira de rodas, de um lado um saquinho com fezes, do outro um saquinho com urina, etc. Uma situação muito precária. Ele confessou, eu nomeei um curador alide, tomei o depoimento da moça, que confirmou, tomei o depoimento da mãe também, dos policiais, etc. Então, toda a prova estava feita. Eu fiquei imaginando qual o sentido de uma condenação a uma pena elevada. A pena mínima, na época, era de 8 anos. Era um estupro de menor de 14 anos, né? Qual seria o sentido de condenação? Então eu dei uma sentença na qual eu ponderava uma porção de coisas, falava em termos de misericórdia, mencionei alguns julgamentos trazidos pela Bíblia, etc., etc., e como dar uma solução para isso, porque não há pena mais injusta do que a pena inútil. Eu tinha laudos dentro dos autos dizendo que ele nunca mais teria uma ereção, estava impotente, tetraplégico, preso a uma cadeira de rodas numa prisão perpétua que nenhuma outra cadeia poderia dar a ele, né? Se eu condenasse, um dia ele iria cumprir sua pena, mas essa seria uma pena eterna. Então, essa foi uma dessas situações. Quando eu terminei, eu coloquei uma observação no final, etc., né, a respeito disso, e eu absolvi. E eu absolvi utilizando um subterfúgio, que era uma disposição que vinha dos crimes de trânsito, que diziam que se as consequências da infração atingissem o agente de forma tão grave que a sanção se tornasse desnecessária, o juiz poderia conceder o perdão judicial. Então, concedi o perdão judicial.
Bom, por que eu digo que foi polêmica? Porque essa questão, o Fantástico botou com opinião do público. E, evidentemente, todo o público se manifestou que não, que tinha que haver a condenação e tal, etc, etc. Então, o pensamento mata esfola, né? Tinha que condenar. E teve até um rabino, Newton Bonder, que escreveu um livro chamado O Crime Te Compensa, em que ele analisou essa situação também para dizer que, por mais grave que seja a consequência de um crime, etc., a punição tinha que ser certa. E essa foi uma sentença polêmica. Uma outra sentença polêmica que causou, inclusive, aqui embaixo no fórum, um agrupamento de mulheres fazendo uma passeata. Foi um julgamento em que, depois de 20 anos, eu peguei um processo em que o interessado era um querelante, era uma ação penal privada, que era presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros e que movia contra a esposa dele, que o tinha traído com seu motorista. E ela, por circunstâncias de personalidade e tudo, tinha feito uma gravação do relacionamento. Então, na época, estava em vigor ainda o artigo 240 do Código Penal, hoje revogado, que era o crime de adultério. E ele pediu que fossem ouvidos os filhos. E isso criou um mal-estar muito grande, porque as crianças tinham 8 e 6 anos de idade, para depor sobre aquilo que tinham visto da mãe, do motorista, aquela coisa toda. Não é? E nós fomos obrigados a fazer isso, a ouvi-las, né? Fizemos isso acompanhado de um psicólogo e tal, com muito cuidado, etc, etc. E depois surgiu uma dificuldade técnica, é que o adultério importa numa prova material de uma conjunção carnal. E isso não tínhamos. Tínhamos apenas uma gravação dela se entregando ao seu parceiro, não é? E decidimos, então, no sentido de condenar tanto a ela quanto ao seu companheiro, seu parceiro. Depois tornou-se companheiro, porque a vida também dá muitas voltas, né? Ela acabou sendo condenada como cônjuge culpada em divórcio, perdeu a guarda dos filhos, perdeu o direito ao pensionamento, mas foi morar com o motorista e foram felizes para sempre. Pelo menos é assim a informação que nós temos. Mas isso aí fez o quê? Fez com que, quando eu vinha para o tribunal, tivesse aqui na frente do tribunal uma passeata de senhoras contra aquela decisão e tal, e, enfim, contra a prestação jurisdicional daquela maneira. E assim vai. Sim. Ouvindo Vossa Excelência falar sobre essas questões, essas sentenças complexas, eu estou fazendo as contas aqui, estou vendo que Vossa Excelência ingressou na magistratura já com mais de 35 anos. Sim. Né? E hoje em dia há um fenômeno de que cada vez mais jovens, pessoas mais jovens ingressando na magistratura. Nós ponderamos isso uma vez ao presidente, que estavam passando pessoas cuja primeira anotação na carteira profissional da vida era juiz de direito, né? Na realidade, juízes de direito, porque na época entraram muitas mulheres até com menos de 25 anos de idade, tudo. Bom, a resposta dele foi simplesmente a seguinte: o tempo corrige isso. E assim ficamos, né? Quer dizer, o fato de entrar jovem na magistratura pode importar numa falta de experiência de vida. Mas no cotidiano do julgar, do conhecer causas e mais causas e de ler jurisprudência, sentenças e outras coisas mais, o juiz ele vai se aperfeiçoando.
exemplo, na parte criminal, no início o juiz tem a tendência de ser defensor da sociedade e tal, então ele perde o sentido de que a sociedade é defendida pela polícia, defendida pelo Ministério Público, tem toda a mídia. Se o juiz se colocar também na defesa da sociedade, quem é que vai defender os direitos humanos do eventual réu? Não é? Então, essas coisas todas, o tempo ela vai ensinando, né? E dentro dos ensinamentos bíblicos, né, a gente não pode esquecer nunca que Jesus amou. Nós devemos amar o criminoso. Agora a gente tem que ser rigorosamente contra o crime. Odiar o crime, mas amar o criminoso. E encontrar para ele a melhor solução. Porque se nós entrarmos também, por exemplo, nos julgamentos que a Bíblia nos apresenta, nós vamos ver que Jesus também não julgava de acordo com a lei. Ele sempre procurava encontrar uma solução adequada. Como, por exemplo, quando ele... Bom, o julgamento mais conhecido que se tem, e que está inclusive na Capela Sistina, retratada ali, é um centurião segurando uma espada, uma adaga, na presença de Salomão, para cortar uma criança ao meio, né? Isso aí é uma passagem bíblica muito conhecida, que é das duas mães em que um dos filhos morreu e aquela então que foi trocou a criança, não é? É evidente que Salomão, que dialogava com Deus, e quando Deus lhe perguntou o que ele pretendia, o que ele gostaria de obter, etc., etc., ele não falou em escravos, em bens, em tendas, em joias e dinheiro e outras coisas mais. Falou em sabedoria. E a gente pode até imaginar a sabedoria, por isso ele teve 300 mulheres e 500 concubinas. Mas, enfim, ele pediu sabedoria. Então, ele, com esse dom de Deus da sabedoria, ele tinha dado uma ordem. Bom, já que nenhuma das duas abre mão, vamos cortar ao meio a criança. Isso aí é uma solução absolutamente injurídica. Ele estaria sacrificando o bem que era objeto de litígio entre as duas. Mas uma delas pegou e disse, não, então prefiro que entregue a outra. Então ele disse, então tu és a mãe verdadeira, entregou a mãe, etc, etc. Se nós, como juízes, imaginarmos essa situação na prática, a gente poderia até imaginar o seguinte: baixou um raio de luz, de consciência em cima daquela mãe, dizendo, eu sou litigante de má fé, eu não posso, eu tenho que abrir mão. Então, qual das duas seria a mãe verdadeira? Daquela declaração, abrir mão em favor da outra, você não poderia, honestamente, como magistrado, decidir qual das duas seria a mãe. A verdadeira sabedoria de Salomão não foi esse julgamento, que é o mais conhecido, mas o julgamento dos dois filhos do rico negociante que morreu. Ele chegaram a ele como magistrado e trouxeram o caso. Nosso pai morreu, deixou joias, dinheiro, bens, escravos, tendas, camelos, etc, etc, e nós não conseguimos achar uma forma de fazer a partilha. E aí nós passamos a ter a decisão salomônica. Ele chegou para o mais velho, tu que és o primogênito, tu farás a divisão. E para o mais moço, tu que és o Benjamim, irás escolher em primeiro lugar. Por que decisão sábia, de gênio? Porque se um colocasse mais bens num dos quinhões, o outro iria escolher aquele. Ele então tinha certeza que a partilha seria feita de forma equitativa e atendendo a ambas as partes. E não se envolveu no litígio. Então, todas as
as decisões que são trazidas pela Bíblia, não é? Como, por exemplo, aquela questão, Jesus estava escrevendo na areia e lhe trouxeram uma mulher para que ele julgasse o caso. Ele era rabino, ele era julgador também. Mestre Rabi, e essa mulher foi pega em adultério. A lei manda que ela seja apedrejada. Tu que dizes? Se a gente imaginar que, vamos dizer, que saia justa foi colocada, se ele dissesse não, ele estaria indo contra a lei, seria sedicioso, poderia ser preso, né, dentro do contexto de incitar a desobediência, né, lesa majestade. Se ele dissesse não, a gente estaria negando todo o ministério dele, fundamentado no amor, na compreensão, fraternidade, etc, etc, né? E ele estava escrevendo, e escrevendo continuou. E aí ele disse, bem, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí o pessoal foi se afastando, né? E eu fico a imaginar o que é que ele não estaria escrevendo no chão. Eu só posso imaginar que seria o seguinte: onde está o homem? Evidentemente, adultério não é um ato unipessoal. Temos que ter dois, né? Então, a minha vida toda como magistrado sempre foi muito preocupado em encontrar soluções adequadas para os casos concretos. Poderia citar muitas decisões nesse sentido e tudo, não é? Uma das decisões, por exemplo, que hoje, até hoje, consta uma anotação no final dizendo o seguinte: fica o cartório proibido a fornecer cópia da presente decisão, etc. Foi de dois rapazes que eram da igreja, um tinha 18, outro tinha 19 anos, que tinham encontrado uma jovem muito bonita, uma gata, que evidentemente não é a mulher do gato, e combinaram então de transar com ela. E ela então disse, bom, para ficar mais agradável, arranja uma coquinha, que evidentemente não era, a concorrente da Coca-Cola. E eles que não eram do ramo, quem não é, não sabe. Se eu lhe perguntar, por exemplo, onde é que se vende cocaína, nós não vamos saber. Nós não estamos nessa, né? Ou vamos saber? Acho que não, né? Eu não sei, não. Bom, então, dentro desse contexto, eles saíram procurando uma boca de fumo, conseguiram comprar a cocaína e, evidentemente, o rapazinho lá de cima do alto do morro recolheu a pipa branca, soltou a pipa vermelha e eles foram presos lá embaixo pela PM, responsável pela área. E, não tendo havido diálogo, foram levados à delegacia. E o delegado ainda teve o bom senso de autuá-lo. Na época estava em vigor a Lei 6368, de 76, como usuários. Em vez de colocar como traficantes, colocou como usuário, estabeleceu uma fiança nominal pequena e os liberou. Bom, esse processo foi distribuído para a 33ª Vara Criminal, onde eu era titular. Eu comecei como auxiliar do Murta Ribeiro na 10ª, e depois, então, com a duplicação das vagas, eu fui ser titular e instalei a 33ª Vara Criminal. Então, já na 33ª Vara Criminal, eu peguei aquele processo e eu posso dizer hoje assim, e de certa forma, eu teria prevaricado, porque lá estava presente uma zelosa defensora da sociedade, uma promotora de justiça recém-nomeada, recém-concursada, etc., intransigente defensora,
que apresentou uma denúncia por tráfico, entregar consumo, ainda que gratuitamente, porque eles confessaram que era para essa finalidade, pedindo a cassação da fiança, expedição mandado de prisão, etc, etc. E eu então resolvi aguardar o retorno do meu promotor de fé, que era um promotor muito compreensivo, com quem a gente fazia uma dobradinha exatamente nesse sentido de procurar soluções adequadas, que era o Zé Antônio Léo Pereira. E ele, então, quando retornou de férias, que ele pegou aquilo e disse, olha, mas eu não posso nulificar isso aqui, mas como você decidir, está bem decidido. Eu me comprometo a não recorrer. Ou seja, ele me deu a pala. Eu então chamei os dois rapazes para interrogatório. O interrogatório na época era feito antes, hoje o interrogatório é feito depois da instrução criminal. E estavam lá presentes o pastor da igreja, os pais, e, enfim, pessoas abonando a conduta deles e tudo, pessoas de bem e tal.